de controlar os seus impulsos. Quando viu, já falou, já decidiu, já comprou, acaba se irritando muito fácil, como se alguma coisa tomasse conta de você, e quando você viu, já foi. Acaba tomando os pés pelas mãos. É sobre isso que eu vou conversar com você hoje, sobre impulsividade, o que ninguém te fala. Nessa live eu vou trazer um conteúdo bem robusto, explicando um pouco o funcionamento neurológico da impulsividade e principalmente focando em várias estratégias para você conseguir modular esse comportamento, para você conseguir mudar esse comportamento. Vamos entender as características, quem é mais propício ou não, o que está envolvido, como vou aplicar uma ferramenta para você averiguar o seu nível de impulsividade, se você é ou não é, para você ter uma clareza maior sobre isso. Tá? Então vai ser uma live bem completa. Eu sou o Matheus Morari, sou psicólogo, terapeuta sistêmico, atendo indivíduo, casal e família, sou hipnoterapeuta e treinador de habilidades socioemocionais. E hoje eu vou conversar com você sobre impulsividade. Me deparo muito com esse tema no consultório, na clínica, com meus pacientes. Direto queixo de outras pessoas com dificuldade de controlar esses comportamentos. Então vamos entender. Será que isso é aprendido? Será que isso é uma audição? Vamos entender melhor tudo isso hoje, tá? Vou mandar aqui a live para onde eu tenho que encaminhar, beleza? Eu tenho que encaminhar, beleza? E já volto a falar com vocês. Quem está na gravação, se quiser dar uma adiantada. Pronto. Encaminhado. Então bora lá começar o conteúdo. Eu quero deixar algumas perguntas. Vocês sabem que eu gosto de fazer perguntas no início, né? Você se reconhece como impulsivo ou não? Porque é um dos primeiros pontos, eu vou repetir isso mais para frente, mas eu já vou falar aqui. É você reconhecer se você tem essa dificuldade, tá? Aí deixa eu pegar água aqui que já deu uma travada na goela. Deixa eu abrir a garrafa aqui que fica melhor, faz menos barulho. Se eu fico negando essa realidade, ou falando que eu não sou, só apontando o dedo para os outros, eu não sou não, mas minha esposa, meu sogro, minha sogra, meu irmão, minha irmã, meu marido e todo meu filho, às vezes todo mundo é impulsivo, menos eu. Eu preciso dessa sinceridade, dessa autopercepção, tá? E fique aqui comigo na live, vai pausando, vai revendo, porque eu vou falar várias estratégias para você controlar essa impulsividade, tá? Eu já vou adiantar aqui que a impulsividade é esse controle do impulso, do desejo, do tomar decisão, ela funciona no nosso cérebro, ela tem um mecanismo de partes do nosso cérebro, tá? Para com que isso ocorra, tá? Quando a gente vai estudar um pouco a psicanálise, vamos dizer assim, né, que tem o id, o ego, o superego, embora não seja minha abordagem, mas eu estudo, conheço consideravelmente, o id é a parte responsável maior pelo prazer, o superego é o id é o instinto mais primitivo, mais primário, vamos dizer assim, né? O superego é aquele que tem as normas, as leis, as questões morais, aquilo que a gente fala que castra, né, que reprime. E o ego é a mistura disso, é o eu, é o que realmente atua. Então, é aquela representação do id, a vozinha malvadinha, né, vamos dizer assim, do capetinha, e o superego, o anjinho, né, muito retratado metaforicamente dessa maneira
dando uma explicação aqui, gente, bem superficial, tá? Só que na neurociência, traduzindo isso para o funcionamento real, mensurável, a parte do nosso cérebro que é responsável por inibir nossos impulsos, por ter uma gestão das emoções, por racionalizar, na verdade não é nem gestão das emoções e controle emocional, né? Porque eu já falei sobre isso, a emoção a gente não controla a emoção em si, a gente busca controlar nossas reações e a forma de se comportar depois que a emoção vem. É o córtex pré-frontal, essa parte aqui logo aqui na testa, tá? Ela é a parte que vai inibir os impulsos. E para isso acontecer, precisa de alguns temperos ali, né? Alguns neurotransmissores, alguns funcionamentos químicos para isso acontecer, tá? E às vezes, quando o fluido que vem, tipo, não é o fluido, né? Tem uma parte mais primitiva do nosso cérebro, amígdala, parte tegmental ventral, tá? E outras partes, estruturas mais do nosso cérebro primitivo, vai liberar o impulso, vai liberar ali, vai começar ali a acontecer alguma química e vai mandar essa mensagem para o córtex pré-frontal para ele decidir, bater o martelo, controlar, falar assim, não faz isso agora, espera mais um pouco. Estou explicando simploriamente para vocês entenderem que tem uma química, uma neurociência por detrás do controle do impulso. Alguns quadros clínicos, como o TDAH, borderline, alguns transtornos de ansiedade, ou seja, tem algumas questões clínicas que façam com que essa habilidade desse órgão, cérebro, aqui nessa parte do córtex pré-frontal, não receba ou não tenha os temperinhos necessários para fazer com eficiência esse controle de impulsividade. Então, a dificuldade de controlar impulso tem um fator genético e estrutural cerebral. Mas isso não quer dizer que você está pré-determinado, caso tenha essa condição, de ser uma pessoa 100% impulsiva sem controle nenhum, ok? Isso pode ser, a dificuldade de controlar impulso pode ser aprimorada, pode ser desenvolvida e pode ser treinada. Mas sim, tem pessoas que já nascem com predisposições para controlar melhor os impulsos do que outras. Outro fator que vai trazer uma diferença, uma influência nisso, vai ser também os meus parâmetros comportamentais, os contextos, os exemplos que eu tenho e assim vai. Tá bom? Mas eu quero que você entenda que não é simplesmente uma questão de vontade. Realmente tem pessoas que têm dificuldade de controlar o impulso por um mau funcionamento. E isso é uma questão clínica, vamos dizer assim, até mensurável, vamos dizer. E por isso que precisa de medicamentos, né, fármacos para atuar e ajudar a controlar esses impulsos. Tá bom? Só que aí, às vezes, a gente não tem esse conhecimento e fica acusando, obrigando ou julgando quem é uma pessoa muito impulsiva. Tá bom? Não que ela não tenha que se aprimorar e que se desenvolver. Mas a gente tem que entender que é uma estrutura, embora a gente não veja, é uma estrutura química. É um funcionamento. A mesma coisa que alguém que não tem um dedinho, alguém que não tem algum dedo da mão, ou que não tem a mão, que não tem um braço, tem alguma coisa ali que está dificultando. Ela pode fazer as atividades depois que ela se habituar, mas não vai ser a mesma coisa. Acho que vocês já entenderam o que eu estou querendo dizer, né? Então, ok. Então, quando a gente está falando de treinar o controle de impulso, a gente vai ter um ponto de partida ali, um consentimento básico generalizando, que é desenvolver uma capacidade de pausar, uma capacidade de freio, tá? Então a gente tem que desenvolver essa habilidade de conseguir pausar quando for necessário, de frear quando for necessário, de criar pausas no nosso mundo interno de pensamentos. Tá bom? Então é sempre essa dualidade, esse controle de impulso, do agir e reagir. O reagir é impossível, o agir não. O agir pode ser calculado. É a solução e o problema. Às vezes o impulsivo é problema e não resolve, não encontra a solução, e sim causa mais problema. Ação e reação. Tá? A reação sempre vai ser impulsiva. Então essa parte da gente ser impulsivo, ele está ligado com emoções, com gatilhos emocionais, com respostas reflexas, com comportamentos rápidos, e isso tem a ver com sobrevivência. As emoções funcionam assim também. Então é um instinto mais primitivo.
tá? É o instinto mais primitivo, ok? Só que ter isso como base, ser impulsivo como base, não, via de regra não é saudável, tá? Via de regra não é saudável. Mas não quer dizer que eu e que você, em algum momento da nossa vida, não tenha atitudes impulsivas. Mesmo alguém que não tem um quadro clínico, não tem uma predisposição, ou tem até um controle de impulso bacana, ela pode sim ter comportamentos impulsivos e tomar medidas, às vezes, tomado pelos pés, pelas mãos, geralmente por um gatilho emocional. Eu acabei comprando tal, aceitei tal, caí no golpe porque eu achei que era verdade, era uma oportunidade única, ia acabar, eu estava precisando, eu estava com tal dificuldade. Então, nessas situações de pressão emocional, de alta necessidade, é mais propenso a gente ter comportamentos impulsivos. Então, não tem como um ser humano passar a vida toda sem ter, no mínimo, no mínimo uns 50 comportamentos impulsivos em algumas situações, tá? O problema é quando isso passa a ser um padrão, quando eu realmente começo a identificar que a minha habilidade é muito baixa e que eu tenho dificuldade de controlar impulsos. Você vai descobrir isso nessa live, mais para frente eu vou colocar um questionáriozinho aqui para você responder, que vai te ajudar a fechar esse diagnóstico. Não, fechar diagnóstico é uma palavra forte, tem que reiterar. Ter uma noção, porque para fechar esse diagnóstico mesmo, eu vou precisar de muitos elementos que eu não vou conseguir coletar nessa live. Precisaria da intervenção clínica, de te fazer algumas outras perguntas, mas já vai te dar uma noção boa de realidade do grau, talvez, de problema que essa impulsividade pode estar te causando. Tá? Então, bora lá. A impulsividade ela vai acabar atrapalhando, né, nas tomadas de decisão, nas escolhas que você faz. Às vezes, no relacionamento, acaba logo decidindo por separar e já vai, então vamos separar logo, então, não sei o que lá. E às vezes nem é isso que você realmente quer e às vezes acaba estragando o relacionamento por causa de atitudes impulsivas dessa maneira. No trabalho, relacionamentos, nos seus hábitos, tá? Isso vai te acabar deixando você com uma visão pelos outros, né, que você é uma pessoa imprevisível. Estar diante de uma pessoa imprevisível causa desconforto, gera uma ansiedade, porque o cérebro gosta de fazer previsões. E quando eu estou com uma pessoa imprevisível, o cérebro fica sempre em alerta, isso desgasta. Então, estar perto de uma pessoa impulsiva, conviver com uma pessoa impulsiva, desgasta, deixa em alerta e gera ansiedade, preocupação. Tá? E aí a pessoa com essa dificuldade, geralmente ela vai agir sem controle da situação, ela vai agir de maneira precipitada devido a um gatilho emocional. A gente vai ter que identificar, você vai ter que desenvolver essa habilidade e identificar quais são os gatilhos emocionais que disparam ou estimulam, deixam mais propenso a ter comportamentos impulsivos, dificultam o seu controle dos seus comportamentos impulsivos. Tá? E repito, isso é um instinto primitivo, tá bom? Pessoas que geralmente têm com frequência atitudes impulsivas, elas acabam ficando magoadas com elas mesmas, elas acabam magoando pessoas, tá? Tô falando sobre impulsividade, tá? O pessoal que tá chegando agora, tô falando sobre impulsividade, como identificar causa o seu funcionamento e principalmente como desenvolver habilidades para conter os comportamentos impulsivos. Então você magoa outras pessoas e acaba ficando magoado, vem sentimento de culpa, vem sentimento de arrependimento, acaba tendo perdas, perde emprego, perde relacionamento, perde amigos, perde bens, perde dinheiro, perde qualidade de vida, perde saúde, perde muita coisa. Causa danos a você e a terceiros. Você fala e faz coisas que você no fundo não queria, coisas que às vezes fogem até das suas crenças, dos seus valores, dos seus princípios, desejos e vontades. Mas quando viu, já foi. Né? Fica muito dizendo, quando vi já foi, tá de cabeça quente, não pensei direito, e assim vai. Tem muito esse comportamento, né?
Isso acaba influenciando nas suas questões financeiras, nas compras. Tem gente que tem impulsividade com compra, na questão de peso, tem gente que tem impulsividade no tanto que come, tem gente que tem uma impulsividade maior no sexo, tem gente que tem impulsividade de ficar nas redes sociais, tá? Pessoas que têm dificuldade de controlar impulsos, gente, tem uma tendência maior a desenvolver vícios, tá? Vícios de substâncias, álcool, drogas, pornografia e qualquer outro tipo de vício, tá? Então, cuidado, é importante a gente ter esse autoconhecimento, se avaliar e desenvolver técnicas e princípios para regular essas impulsividades e ter o controle de si mesmo, tá? Tá fazendo sentido para vocês até aqui, gente? Como que você tá? Deixa algum comentário aí, tá fazendo sentido ou não? Pode deixar alguma dúvida, seja aqui no ao vivo ou na gravação, que assim que for possível eu vejo e te respondo. Pode me mandar uma dúvida depois também no privado, direto. Tem problema não, tá? Então se avalia aí. Você acaba com frequência magoando pessoas ou ficando magoado, sentindo culpado, ficando arrependido, tendo perdas, danos, falando o que e fazendo o que não quer, problemas ali com compras e outras coisas? Sim ou não? A gente está percebendo que o impulsivo, aquela pessoa que tem essa dificuldade, é como se ela tivesse muito acelerador, só que pouquíssimo freio. O freio não funciona. Então essa parte do acelerador geralmente está ligado a emoções, ao cérebro mais primitivo, às estruturas mais antigas do cérebro. O freio é o córtex pré-frontal, tá? Que precisa ter alguns fluidos para funcionar bem. Só que devido à ciência vai estudando, né, tanto a neuroplasticidade e outros elementos, o seu comportamento pode mudar sim algumas estruturas e os temperinhos desse cérebro. Tá bom? Tem como isso acontecer. Aí outra dificuldade que as pessoas com impulsividade têm é de levar em conta as consequências das suas ações. Tá? E aí ela acaba tomando decisões mais rápidas, intuitivas, focando mais em benefícios imediatos, em ter aquele bem, em se beneficiar naquele momento, com dificuldade de mensurar as possíveis consequências que isso vai trazer no futuro. Então ele é mais imediatista. Está se identificando? Conhece alguém dessa maneira? Que tem dificuldade de mensurar as consequências das ações? E aí ele tem dificuldade de encontrar os benefícios a longo prazo, de postergar um prazer a longo prazo. Via de regra, ele quer o prazer, ele quer o benefício a curto prazo. Tá? Isso, repito, pode ter um fator genético ou de comportamento. Por exemplo, tem um teste famoso na internet, você pode até pesquisar, teste das crianças com marshmallow. Era colocado um marshmallow na frente da criança e aí o pesquisador, estava só ele e a criança na sala. Eu falei assim, Joãozinho, eu vou sair daqui, vou deixar esse marshmallow aqui. Se você quiser comer, tá tudo bem, você pode comer o marshmallow. Mas eu vou sair. Quando eu voltar, você não ter comido o marshmallow, eu vou te dar mais um. E aí você vai ter, ou seja, 2 marshmallows para você comer. E aí o pesquisador saía da sala. Tá? E muitas crianças, grande parte delas, comiam marshmallow. Então o impulsivo é isso. Ele vai comer o marshmallow porque ele não vai conseguir controlar e inibir os seus impulsos e seus desejos. Vai ter dificuldade para isso. Tá? E não vai ficar pensando, projetando que não, se eu segurar um pouquinho aqui, lá na frente eu vou ter 2. Então, tipo assim, o que você prefere? Comer uma barra de chocolate amanhã ou 100 daqui a 30 dias? Ou 10 daqui a 30 dias? Ele vai querer uma barra de chocolate hoje. Quer dizer, uma barra de chocolate hoje, agora, ou 100 ou 10 daqui a 30 dias? Ele vai querer agora. Ele vai ter uma dificuldade. O cérebro ou o treinamento, ou o estímulo, o ambiente que ele teve, o conduziu para ter dificuldade
de ver as coisas a longo prazo. Imagina os malefícios que isso causa para um casamento, para uma família, na educação dos filhos. Porque filhos, por exemplo, a gente educa a longo prazo. A gente tem que ver nossas ações aqui e ver o que ela pode causar lá na frente, na vida adulta dos nossos filhos. Nós não educamos o nosso filho aqui agora para simplesmente ficar quieto para ter um almoço em silêncio. É muito mais do que isso. E aí, se você tem dificuldade de controlar esses impulsos na educação dos seus filhos, isso vai atrapalhar. Talvez não vai ter educação mais efetiva. Na sua vida financeira, como que você vai fazer um planejamento financeiro, poupar um dinheiro para investir em alguma coisa, em algum investimento, em algum negócio que demora a crescer, né, que vai ter um rendimento muito, muito maior lá no futuro, se você está com necessidades e querendo gastar tudo agora? Então, olha os malefícios que isso faz. Será que esse conteúdo é importante ou não, né? Então, bora lá continuar. Então, esse é um padrão de comportamento desregulado e tem a ver com uma falta de maturidade, certo? E uma dificuldade nas funções cerebrais. Quem é impulsivo, gente, é criança, não é? Criança é impulsiva, criança é imediatista, criança não consegue fazer muito essa noção a longo prazo. Por quê? Porque o córtex pré-frontal da criança é totalmente maturo. A criança é um ser puramente emocional, primitivo, ligado aos seus impulsos e desejos. O córtex pré-frontal só vai ficar realmente maduro lá para os seus 25 anos. Em média, né? Pode ser mais, pode ser menos. Então, se é um adulto já de 30 anos, 40, 50, e ainda assim tem dificuldade, pode ser alguma função ali cerebral, pode ser uma carga emocional que gerou essa fixação nessa fase, né? Uma criança interior ferida, alguma coisa assim. Tem que investigar se é estrutural, se é só emocional, se é comportamental. É complexo, tá? Na psicologia não é 1 mais 1 igual a 2, não. Tá bom? Mas você tem que investigar isso. Mas é um sinal de imaturidade, tá? A pessoa fica sendo guiada muito pela sua vontade. Então, todos os exercícios e os princípios vão ser para frear essas vontades. Nossa, Matheus, quer dizer que eu não posso ter vontade, que eu não posso ter desejo? Não, você pode, desde que isso não te prejudique, desde que você tenha um controle sobre isso. O problema não é ter desejo. Você pode desejar inúmeras coisas, mas não é porque você desejou que você tem que ter ou que você tem que fazer. O seu cérebro, ele vai ter um princípio de busca de prazer. Ele vai querer fazer várias coisas, e muitas coisas às vezes nem legais, nem lícitas, né, nem benéficas, porque ele só está querendo prazer e pronto. Tá nem aí depois, tá? Isso pode ter um mau funcionamento, mas pode ser um desvio de comportamento, de conduta. Tá? Então não é porque você tem vontade que tem que fazer. Tá bom? Então tem que desenvolver habilidades para frear. Muitos dos comportamentos impulsivos que as pessoas mais me relatam dificuldade, eles se manifestam essa impulsividade na fala. Quando eu vi, já falei. Quando eu vi, já fiz. Mas é o mecanismo ali que vem a situação, vem o pensamento que desencadeia já o gatilho emocional, quando viu, já disparou o comportamento impulsivo. Então é aí que a gente intervém. Uma das intervenções, né? Então se reflita aí. Você tem dificuldade de frear suas vontades? Você sente que você é guiado pelas suas vontades e desejos? Como que é essa realidade para você? Já tinha parado para jogar a luz da atenção sobre esse ponto? Tá? Então é importante você estudar sobre esse tema, entender melhor sobre isso. E se a gente for ver, a impulsividade, gente, tem um ciclo. Ela vai ter um ciclo de comportamento. Qual que é esse ciclo, né? Vai ter um evento diferente do que você esperava. Porque a impulsividade ela vai ser disparada principalmente nesses momentos de falta de previsibilidade, no momento que te pega no pulo, né? E aí traz de novo a imaturidade. Uma pessoa matura, ela está fazendo previsões, ela está gerenciando os riscos, né? Ela consegue ser mais assertiva
A falta de assertividade atrapalha a impulsividade, tá, gente? A falta de habilidade social potencializa muito o comportamento impulsivo. Porque, por exemplo, a pessoa me deu uma proposta, o impulsivo já quer decidir. Uma pessoa assertiva, ela pode falar assim, me espera, me dá um prazo que eu tenho que falar com tal pessoa, eu tenho que estudar um pouco melhor. A pessoa com baixa habilidade social, de habilidades de relacionamento e comunicação, sente vergonha de fazer isso, não consegue comunicar. Então, treinar suas habilidades socioemocionais também vão te ajudar a controlar esses impulsos. Então, a pessoa ela fez uma previsão, ou pela falta mesmo de fazer previsões, né, é pega no pulo numa situação, de frente de uma situação que quebrou sua expectativa, tá? Essa situação vai aumentar a tensão e o desconforto. A pessoa vai se sentir pressionada, tá? Ela vai sentir como se estivesse sendo sufocada. Alguma coisa está acontecendo dentro dela. Esse é o segundo ponto. Aí vai aparecer a necessidade de liberação imediata dessa pressão que ela está sentindo. Então a impulsividade está ligada com uma falta de gerenciamento emocional, com a dificuldade de lidar com frustração, com dificuldade de resiliência, de aguentar essa pressão, tá? Com essa dificuldade de criar pausa e espaço para essa pressão não incomodar tanto. E fazendo parênteses aqui, o jiu-jitsu ajuda muito a desenvolver essa habilidade, viu? Então, passo 3, necessidade de liberar imediatamente essa carga emocional. Depois vem o ato impulsivo para aliviar, ser um canal de descarga dessa tensão. Então eu falo sim, ou me estresso, eu faço alguma coisa para aliviar essa tensão que foi gerada dentro de mim. Depois a pessoa se arrepende, às vezes fica com culpa, ou fica com peso na consciência, ou fica remoendo aquilo, pensamentos ruminantes, e vai criando expectativas daquilo não acontecer de novo. E na próxima vez vai ser assim, eu devia ter feito isso, se acontecer de novo assim, não vou mais cair aquilo. Só que aí a expectativa é quebrada e o ciclo roda de novo. Eu tinha parado para perceber isso? Então esse é o ciclo da impulsividade. Como é um ciclo, em qualquer uma das pontas que eu intervir, vai trazer uma diferença. Eu posso intervir aqui diante das expectativas, habilidades socioemocionais, pedir um espaço, fazer mais previsões, gerenciar melhores os riscos, não ficar no fantástico mundo de Bob, imaginando conto de fadas as coisas que vão acontecer, ter uma malícia maior, né? Treinar meu raciocínio lógico. Isso vai intervir nessa parte 1. Atenção e desconforto. Eu posso intervir nessa área. Intervir nessa área vai te ajudar a gerenciar essas emoções, tá? A controlar esses impulsos, a você não se sucumbir diante das emoções, aguentar essa pressão, a identificar o que está acontecendo com o seu corpo, sem ter essa necessidade louca de disparar e aliviar isso com atitude impulsiva, tá? Controle de comportamento. Então, qualquer um desses pontos dá para intervir. A gente vai intervir sempre no que for mais efetivo e que for mais fácil, mais viável, diante da realidade do cliente que está apresentando. Tá bom? Então a gente percebe que o impulsivo é muito ligado ao princípio de prazer. E ele quer descarregar essa tensão, essa pressão, satisfazer esse prazer, né, o mais rápido possível. Então ele tem uma baixa tolerância ao desconforto. Tá bom? Ou seja, o impulsivo pode ser a pessoa que fica engolindo sapo a semana inteira do chefe de um trabalho. Isso desgasta uma energia e prejudica a saúde como um doido. Só que chega final de semana, ele quer descarregar toda aquela tensão. Pode ser dormindo, pode ser comendo, pode ser bebendo, pode ser viajando, mas via de regra não é um modo funcional para tirar ele da vida. Na verdade, essa descarga dessa tensão só faz ele rodar esse ciclo improdutivo dessa vida sem progresso, sem desenvolvimento. Tá? Aí tem que intervir nesses pontos para mudar esse padrão, ok? E buscar o conhecimento é um desses pontos. Então a pessoa impulsiva também, ela tem algumas complicações ali, não tem um funcionamento tão adequado da dopamina, tá? Tem pouca dopamina aqui no córtex pré-frontal, chega pouco aqui, né?
Porque a gente tem uma irrigação de dopamina aqui. A pessoa que tem pouca irrigação aqui, por córtex pré-frontal, vai ter essa dificuldade de inibir e de controlar os impulsos. Tá bom? Perda de autocontrole. Tá aqui, ó, baixa tolerância à frustração, perca de autocontrole, é uma pessoa explosiva. Os cachorros estão fazendo mais barulheira ali. Uma pessoa explosiva e imprevisível. Você se enquadra em um desses elementos ou não? O que você acha? Pode ser personalidade, pode ser genética, pode ser transtorno, pode ser comportamento aprendido, tá? Deixando bem claro novamente. Já falei que é o comprometimento no córtex pré-frontal. Agora é o seguinte. Eu quero fazer com vocês um exercício para você identificar qual o seu grau de impulsividade. Se possível, você pegar um papel, uma caneta, alguma coisa para anotar aí, para você não ter que ficar fazendo isso de cabeça, tá? Vai ser melhor. Vai ser 7 perguntas. Vão ser 7 perguntas que eu vou colocar para você, tá? Nossos cachorros vai ter que vir fazer zoada bem aqui na minha janela. 7 perguntas que eu vou ter que colocar para vocês. Nessas perguntas vão ter 4 respostas. Você vai falar nunca, raramente, frequentemente ou sempre. Nunca, raramente, frequentemente ou sempre. Tá? Por exemplo, de controle de impulso. Eu estou controlando meu impulso de não ir lá fora agora e dar um jeito nesses cachorros, pegando a enforcadeira e deixando eles presos lá no fundo. Estou doido para fazer isso. Mas estou controlando meus impulsos. Uma pessoa que teria uma dificuldade para fazer isso, ela ia ficar muito incomodada por não estar conseguindo fazer, ou ela não ia se regular, ela ia levantar e falar assim, dá licença, ia pegar e ia sair, ia deixar as coisas aqui e ia preservar ali o desejo dela de fazer corrigir os cachorros nesse momento. Mas repetindo, vamos lá. Vamos aplicar a ferramenta. Vão ser 7 perguntas. Vou falar bem devagarinho. Eu quero que você responda assim: nunca, raramente, frequentemente ou sempre. Tá bom? Então bora lá. Pergunta 1. Eu tendo... Agora eu escrevi nessa parte aqui, me confundiu agora. Essa minha letra é uma bênção. Aqui. Ótimo, eu entendi o que eu escrevi aqui. Pergunta 1. Eu tenho a tendência de me jogar nas coisas antes de pensar. Eu acabo entrando de cabeça, tomando decisões antes de pensar. Responde nunca, raramente, frequentemente, sempre. Ah, Matheus, nunca aconteceu isso comigo, não. Ah, raramente. Ah, é uma certa frequência. Ah, não, sempre. Apareceu um negócio aqui, eu nem penso, quando vi já estou fazendo. Essa é a primeira pergunta. Nunca, raramente, frequentemente ou sempre. Segunda pergunta. Eu me torno impaciente com muita facilidade. Eu me torno impaciente com facilidade. Nunca, raramente, frequentemente ou sempre. Pensa aí. Ok? Pergunta 3. Os outros parecem muito lentos para tomar decisões. Parece que as outras pessoas são muito devagar. Quanto que você sente isso? Nunca, raramente, frequentemente ou sempre. Eu geralmente me arrependo de não pensar mais antes de tomar uma decisão. Eu me arrependo, eu devia ter pensado mais antes de tomar essa decisão. Então eu geralmente me arrependo de não ter pensado um pouquinho mais antes de tomar uma decisão. Nunca, raramente, frequentemente ou sempre. Tá? 5. Eu geralmente faço compras impulsivas. Quando vi, já comprei. Nunca, raramente, frequentemente ou sempre. 6. As pessoas geralmente me chamam de cabeça quente.
ou coisa parecida, né? Nunca, raramente, frequentemente ou sempre. 7ª e última pergunta. Se algum motorista me corta ou me prende no trânsito, eu geralmente xingo ou gesticulo para ele. Nunca, raramente, frequentemente ou sempre. Tá? São essas 7 perguntas. Agora, você vai transformar essas respostas em números. Tá? Todas as perguntas que você colocou nunca, o nunca é igual a 1. Nunca igual a 1. Tá? Raramente é igual a 2. Frequentemente é igual a 3. E sempre é igual a 4. Tá? Então você coloca, se você colocou nunca, você coloca na frente 1. Se você colocou raramente, coloca na frente 2. Se você colocou frequentemente, coloca na frente 3 e sempre coloca na frente 4. Agora você pega e faz a somatória do quanto que você fez de pontos. Ou seja, o mínimo de pontos é 7 e o máximo é 28, correto? Se você respondeu, tá? E deu 21 entre 28, quer dizer que você é uma pessoa que está com dificuldade, com impulsividade, né? Porque ó, eu tendo a me jogar nas coisas antes de pensar. Isso é um comportamento impulsivo. Se você faz sempre isso, entendeu? Então, se sua resposta deu entre 21 e 28, você está com algum probleminha na impulsividade. Se a sua resposta deu 14 e 20, entre 14 e 20, tá mais ou menos, né? Se tiver no 20 ali, tá quase ruim. Pode abaixar um pouco mais. 14 é abaixo da média, né? Agora, se deu entre 7 e 3, a sua impulsividade é baixa, tá? Gente, ter 0 de impulsividade é ruim também, porque às vezes em algumas ações rápidas, até de sobrevivência, em catástrofes e tal, a nossa habilidade de ser impulsivo, essa programação que a gente tem no cérebro, ajuda e às vezes pode salvar vidas. Então, ter uma impulsividade 0, né, tipo assim, 7, não vem nem com esforço, é ruim. Dificuldade para controlar a impulsividade também é ruim. Então, o meio ali, 14, é uma nota boa. A Elia falou aqui, né? 14. É uma nota boa, Elia. Tá? Porque se tiver alguma ação que demanda impulsividade, ok, eu consigo fazer e ter um certo controle. Agora, entre 21 e 28, rapaz, o negócio tá sério pro seu lado, hein? Eu acho que sua vida, você está com prejuízo de saúde, eu acredito, deduz que você está com alguns relacionamentos, ou algum histórico de relacionamentos não favoráveis, talvez que te traga um problema até hoje. O financeiro, acredito que está ruim, e você acaba satirizando, levando aí na boa, tipo assim, só se vive uma vez mesmo, sei lá o que, querendo contar piada, ou relevar o problema do perrengue financeiro que você está passando, tá? E as pessoas, para se envolver com você, ficam meio ressabiadas. Então, acaba não tendo muitas vinculações muito favoráveis do seu lado. Eu estou deduzindo isso. Tá? Então, vamos falar mais algumas características aqui da impulsividade, para você fazer um checklistzinho aí para ver se você tem isso. Diminuição de sensibilidade das consequências negativas. Deixa eu ver. Diminuição da sensibilidade das consequências negativas, ou seja, você tem uma dificuldade, um prejuízo em observar as consequências negativas, de avaliar as coisas antes de fazer. Isso é um sinal de impulsividade. Reações imediatas, não avaliando os estímulos, ou seja, reage muito rápido, é muito reativo, também é um sinal. Dificuldade de planejamento e de planejar e perceber a longo prazo, também é comportamento impulsivo, tá? Só que agora
estejam prontos aí, papel e caneta na mão, gente, para vocês anotarem todas as técnicas e princípios para controle da impulsividade. Não existe uma receita de bolo, cada um é seu cada um. Não tem como fazer diagnóstico aqui nessa live. Se você está percebendo alguma dificuldade, alguma coisa nociva, procure um profissional, procure um psicólogo. Se ele perceber que é alguma situação que tem que passar por um neuro, um psiquiatra, ele vai encaminhar, ele vai perceber, tá bom? Mas anote aqui as estratégias que você pode utilizar para controlar essas impulsividades, seguindo alguns princípios, papel e caneta na mão, tá bom? Primeiro passo, admita que você tem problema, tá? E que é importante para você melhorar, tá bom? Isso vai te ajudar a você estar mais atento sobre isso, ou seja, chamar esse problema para a consciência. Então admita que eu tenho essa dificuldade, tá? Coloque isso na consciência. Coloque intenção. Você vai colocar como intenção, tipo que falam para você, eu decido mudar, eu decido melhorar, eu decido resolver isso, tá? Porque você vai acreditar, porque é verdade, que é possível desenvolver essa competência. É uma competência a ser desenvolvida. Então você tem que se verbalizar, não reconheço. E eu vou colocar isso como intenção, eu tenho a intenção de desenvolver essa competência porque é uma competência a ser desenvolvida. Tá bom? Defina isso como seu objetivo. Então, toda vez que você for ter uma conversa, se você percebe que você é impulsivo nas reuniões que você faz na sua empresa, então antes de entrar na reunião, você já vai definir como meta, eu não vou ser o primeiro a falar, eu vou escutar e antes de eu falar eu vou contar até 10 para eu refletir melhor. Não, primeiro eu vou jogar no papel, depois eu vou falar. Você já estipulou um objetivo. Ou você já acordou no dia e falou assim, hoje eu vou contar até 10 antes de dar qualquer resposta. Hoje eu vou pedir um tempo antes de dar qualquer resposta. Hoje eu vou controlar a minha impulsividade. Então você vai colocar isso como objetivo, vai definir seus objetivos. Ou seja, definir a intenção das suas ações. Esses são princípios já para você controlando a sua impulsividade, tá? Essas são bases. Se questione, tenha a habilidade de se questionar, nossa, realmente isso foi a melhor maneira que poderia ser feito? O que será talvez que me levou a ter tal reação? Preste atenção nos seus valores, nas suas crenças. Se as suas ações estão sendo correspondentes e coerentes com seus valores, princípios e crenças. Tá? Já falei live, já teve live aqui falando sobre isso. Para você assistir essa live, basta você entrar no link que está na minha bio para ter acesso à gravação das lives, tá bom? Então perceba isso para ver se você está coerente com seus valores e crenças. E faça uma autoanálise, como se você estivesse se vigiando, se percebendo, colocasse um vigia, uma câmera aí para se observar, tá? Porque você vai ter que investigar quais foram os estímulos que acabaram influenciando você a ter esse comportamento impulsivo para conseguir combater e eliminar eles. Tá bom? Porque pode ver que a impulsividade, gente, é uma dificuldade de um filtro, é um baixo filtro. A pessoa não filtra muito. Vem e já sai. Então você tem que aumentar os poros desse filtro. Esse filtro tem que ficar mais fechado, você tem que filtrar melhor, porque tá uma peneira assim, né, cheia de furo. Tem que deixar mais fechadinha. Então você tem que perceber o que passa com mais facilidade, o que você poderia fazer, né, estratégias para você fechar essa peneira. Então a base é isso, se questionar, avaliar suas crenças, valores e se vigiar, se questionar. Esses são os principais pontos, tá? Outra coisa que você pode fazer é respirar. Tá numa situação ali que demandou uma impulsividade, que você não deveria ter uma impulsividade, que você percebe que precisa se controlar. E, gente, para você ter um parâmetro, nessa parte aqui de se questionar, se avaliar, vai trazendo à tona na sua cabeça. E com certeza, se você tem problema com impulsividade, você vai ter inúmeros modelos disso. Situações aí que você passou, vivenciou, que você meteu os pés pelas mãos, que você falou que não queria, que magoou, que se chateou, que teve dano, que teve prejuízo. Traga isso na sua mente.
para você já fazer um jogo de previsão de o que pode acontecer. Ó, opa, tá repetindo igual foi lá com fulano, agora eu tenho que estar mais esperto, eu tenho que aprender, tá? Para você mensurar e fazer essa autoanálise. Sempre que possível, você vai respirar. E esse respirar não é um respirar aqui, ó. Não. Abrindo mais o peito, o ombro mais para trás e respira enchendo a barriga. Faz umas 3 respirações. Antes de tomar uma ação, falar alguma coisa, tá? Isso já ajuda muito. Eu vou passar uma técnica no final de todas as técnicas, uma técnica autoral minha. Parece maluquice, mas funciona com uma beleza se você colocar em prática. Outra coisa, nenhuma dessas técnicas aqui vai fazer diferença na tua vida se você não quiser aplicar ou ficar, não funciona, não é comigo, não foi assim, não faz sentido. Essas técnicas funcionam. Se não está funcionando com você, é porque ou você é um caso da natureza muito à parte, que tem que ter um excelente acompanhamento clínico, ou porque você não está fazendo direito. Não está querendo levar a sério fazer e não está se autorresponsabilizando, está ficando numa postura de vítima sem ter que mudar o comportamento, tá? Não sei o porquê, não vou ficar julgando, mas é isso que está acontecendo, tá bom? Gestão emocional, desenvolver habilidades de controle das suas reações emocionais. Identificando que sentimento você está sentindo, que emoção está vindo, qual é a necessidade oculta daquilo, o que você está querendo demonstrar. Aquela pessoa não leva o desaforo para casa. E aí falou alguma coisa, já respondeu, impulsividade. Tá, o que está por detrás dessa crença, não leva o desaforo para casa? Você aprendeu isso com quem? Qual que é a função disso na sua vida? Qual o significado disso? Isso é uma verdade absoluta? Fazendo isso, você está ganhando o quê? Isso que é se questionar, entende? Então, gestão das suas emoções. Isso não é tão fácil não, tá? O ideal para você ter mais garantia de desenvolver isso com habilidade é com acompanhamento profissional. Eu tenho um curso disso, ou você pode vir no processo terapêutico que vai ser ainda mais personalizado. Tá bom? Esse respirar, gente, vai ser tipo uma forma de você ganhar tempo. Lembra que eu falei lá no começo que a capacidade de gerar pausas, de criar pausas, de pisar no freio, a respiração vai pisar no freio. Outra coisa simples que você pode controlar na sua impulsividade é você pedir um tempo da sua resposta. Só coloca a mão assim, ou então fala, me dá um tempo, deixa eu dar uma respirada, daqui a pouco eu te dou essa resposta. Olha, não vou te responder agora, espera um pouco, daqui a pouco eu te respondo. Pedir um tempo também pode te ajudar a controlar essas impulsividades. Não responder na hora, eu falo, não vou te responder agora, me dá um tempo, daqui a pouco eu falo mais. Isso é ter uma autorresponsabilidade, tá bom? A atividade física controla a impulsividade. Lembra que a impulsividade vem uma carga e eu quero desfazer logo dessa carga? Então é uma energia muito forte que eu quero jogar essa energia para fora. A atividade física já vai me colocar num estado físico de relaxamento, porque eu já peguei altas cargas, eu já gastei energia, já levantei peso, já fiz aeróbica, então é mais fácil, não tô com paciência com isso aí, depois eu respondo, eu tô cansado. Então quem tem dificuldade de controlar impulso, tem que fazer atividade física. Na verdade, todo mundo tem que fazer atividade física, porque controla a ansiedade, ajuda na saúde mental como um todo e física. Então tem que fazer atividade física, arrumar um jeito, se vira, faça em casa, pega vídeo no YouTube, na própria Netflix tem treinos ali aeróbicos e tal. Então encontra um tempinho aí, pelo menos 5 minutos para se movimentar, para treinar, de preferência todo dia. Então fazer atividade física também vai te controlar a impulsividade. Treinar arte marcial também, tá? Se questione o para quê desse comportamento impulsivo. Esse ser impulsivo tem qual função na minha vida, essa impulsividade? Qual é o para quê? Com quem eu aprendi? Com quem eu estou me repetindo? Qual a minha relação com essa pessoa? O que essa pessoa significa para mim? O que talvez eu estou querendo demonstrar com esse comportamento? É chamar a atenção? É me assemelhar? É ser reativo? O que esse comportamento revela sobre mim? O que ele resolve? O que eu ganho fazendo isso? O que eu perco fazendo isso? Qual a necessidade oculta por detrás desse comportamento? Tá? Esse é um questionamento que você pode fazer. Outro ponto que você pode desenvolver, anota aí, é criar mecanismos de parada, pedir um tempo, prazo,
Contar até 12. Por que não até 10? Porque eu não gosto de seguir receita, eu gosto de ser diferente. E assim, nosso cérebro já está habituado a contar até 10, né? Essa coisa é famosinha, assim, vamos dizer assim, né? Contar até 12 quebra um padrão, tá? E número quebrado chama mais a nossa atenção. Por exemplo, se eu colocar 5, 10 e 12, a sua mente vai prestar atenção, vai lembrar mais do número 12. Porque ele tá meio quebrado, né? Ou se eu colocar 10,90, 5,50 e colocar um 11,67, é mais fácil o cérebro gravar e lembrar por mais tempo do 11,67. Então conta até 12. Conta até 12. Respirando. 2, 3. Mentalmente, não precisa ser em voz alta. É uma estratégia. Mas como que eu vou fazer isso na frente da pessoa? Você pode fazer escondido, você pode treinar antes. E se for fazer na frente da pessoa, qual o problema? É melhor. O que vai causar menos dano, né? Ela te ver contando e achar esquisito e estranho, no máximo pensar naquele momento, tá parecendo louco, e depois esquecer dessa realidade que não vai ficar guardando, ou você meter os pés pelas mãos, fazer alguma coisa ou falar alguma coisa que pode causar algum dano, te chatear outra pessoa, causar remorso, arrependimento. Ver o que você quer pagar aí, que preço você quer pagar. Essa aqui também é o que coloquei, não achei nenhum vídeo não. É um treino. Você vai se imaginar em situações ruins. Se imagine em situações ruins e se imagine você tendo as suas atitudes impulsivas. Impressão, em algum desaforo, algum xingamento, algum problema no trânsito, algum problema no trabalho, em alguma oferta de curso, de desconto. Imagine você em situações ruins, situações impulsivas e se imagine. De preferência, você vai até depois escrevendo. Feche os olhos, imagine, e depois você transcreva o que você imaginou. Tá? Em outro momento, depois você se imagina na mesma situação, só que tendo o comportamento que você controlou a impulsividade. Então você vai se imaginar na mesma situação ou numa situação semelhante, só que agora sendo mais firme, mais assertivo, controlando a situação, tendo uma atitude diferente da que você geralmente tem ou que você imaginou primeiro. E você transcreve isso. E aí você passa a focar imaginando você gerenciando, pedindo um tempo, respirando, executando o que você vai aprender aqui, executando as técnicas que eu estou te passando. Faça esse exercício mental, não fique julgando não. Você é o técnico, foi você que estudou, então não fique julgando não. Tá? A sua única função, você já está pegando o conteúdo aqui mastigado, está aqui na sua mão, é só você aplicar o conteúdo, tá? Masterizar e repetir, porque às vezes não é na primeira vez que vai fazer uma mágica e vai mudar, isso aqui é um processo, dependendo de alguns casos é complexo e demora, mas você pode executar esses princípios aqui, tá bom? Identifique o que faz você perder esse controle e escreva, tá? Então você vai escrever, pegar um papel e você vai fazer a lista lá das coisas que tiram o seu controle, tá? Escreva esse comportamento da situação, quando a pessoa me xinga, quando a pessoa me fechou no trânsito, quando a pessoa fala, comenta uma coisa sobre mim, fala que eu sou uma coisa que eu não sou. Escreva os problemas, os gatilhos, as situações que geralmente você traz. Lógico que vai ter um monte de coisa que vai passar, que você não escreveu e às vezes acontece. Vai lá e continua preenchendo a lista se isso acontecer. E depois você escreva uma lista das consequências dessas ações. Poxa, eu xingando isso, surtando isso, eu vou me magoar, vou ficar arrependido. É para escrever, papai caneta, tá? Para masterizar isso e tramar para a consciência e você treinar o córtex pré-frontal, que é isso que você precisa, tá bom? E aí depois você vai escrever a terceira lista de como você poderia ter evitado. Então você pode tanto se colocar em situações futuras ou como situações que já aconteceu. Tá? Escrevendo o problema, comportamento, as situações que você foi impulsivo, que você tem dificuldade, seus gatilhos, coisas que já aconteceu. Segunda lista, quais são as consequências disso? Terceira lista, como você poderia ter evitado. Esse exercício também é muito poderoso, muito efetivo.
tá? Perceba os seus gatilhos e se conheça. Comece a descrever o que você sente. Tanto mentalmente, eu estou sentindo raiva, eu estou começando a sentir uma pressão no meu peito, uma vontade de falar, meu coração está acelerando, estou sentindo raiva, estou sentindo tristeza, estou sentindo medo, estou ficando ansioso, querer alegria por ver essa oferta e a alegria pode ser impossível também, tá? Então, percebe, comece a se descrever e ter as suas sensações, tá? Porque a estratégia vai ser criar o espaço entre o gatilho e a reação. A impulsividade é gatilho e reação. Por quê? Uma está emendada na outra. Aqui, ó. Gatilho e reação. Papum. Se você ter o gatilho e distanciar a reação e colocar alguma coisa aqui no meio, pode ser a respiração, pode ser a escrita, pode ser a projeção mental, pode ser o pensar nas consequências. Você pode criar uma playlist de questionamento. Tipo assim, eu preciso disso agora? Eu tenho dinheiro agora? Realmente eu preciso? Isso vai fazer diferença para a minha vida agora? Eu não posso comprar mais tarde? É urgente? É importante? Pronto, nesse momento você já está criando espaço. Vai ser mais fácil você controlar os impulsos. Entendeu o princípio, eu acredito, né? Rede de apoio. Você ter pessoas próximas de você, que você confia, que querem o seu bem, que percebem esses comportamentos, te ajudam a se regular, vão te ajudar. Entendeu? Então, por exemplo, questão de compra. Fulano, vou deixar meu cartão, marido, né? Vou deixar meu cartão com você para eu não fazer compras desnecessárias. Tem que ser humilde, tem que ser confiança. Não pode. Isso aqui é jogo de adulto, é comportamento de adulto. Eu não estou falando com criança e não é terapia de família com criança aqui. Tá? Não estou conduzindo criança. Essa estratégia é para adulto executar. Se não está conseguindo executar ou está com migué, está com fuleiragem, vamos dizer assim, é porque não está querendo mudar no momento, é porque não está doendo o suficiente, é porque não causou dano suficiente a você ou a terceiros. E talvez você tenha que esperar ou queira ter mais danos para depois tomar alguma ação para mudar. Ou você pode mudar antes que os danos piorem. Tá bom? Então, ter redes de apoio para você pedir auxílio. Olha, se você perceber que eu comecei a alterar meus sinais corporais, que geralmente eu fecho a cara, fecho o olho, fico aéreo, fecho a mão, você já me dá um toque, você para, você me interrompe. Se eu começar a falar alguma coisa demais, destravar a língua, você... Lógico que eu não vou jogar toda a responsabilidade para minha regulação para uma terceira pessoa, não é isso que eu estou querendo dizer, mas uma segunda pessoa, né, pode te ajudar. Um próprio profissional, tá bom? Também pode te fazer esse papel de te ajudar, ok? Outra estratégia aqui. Tá. Crie estratégias para dificultar o seu comportamento impulsivo. Isso não funciona em todas as situações. Dependendo das situações, não dá para dificultar o comportamento impulsivo, tá? Mas avalie e projete as possibilidades, tá? E danos, de preferência escrita. Lembra que a pessoa impulsiva ela tem dificuldade em lidar com danos e é uma falha de expectativa? Espere o pior, pense nas possíveis respostas, na forma que as pessoas podem te tratar e avalie isso e já se prepare para você se reagir. Faça uma projeção e já se prepare para o campo de batalha, que quando acontecer o seu cérebro já está treinado, como se ele já tivesse vivido por aquilo. De preferência escreva, que você vai fortalecer mais e estimular mais o córtex pré-frontal. Tá? Peça ajuda ou faça algum acompanhamento. Você pode também fazer a modelagem. Vou dizer assim, que tem alguma pessoa que você admira muito e sabe que essa pessoa não é impulsiva e ela consegue ter o comportamento que você deseja ter, ou que ela consegue ter esse comportamento e ela é muito significativa para você. Pode até ser por questão espiritual, por exemplo, Jesus. Você pode imaginar o que Jesus faria, o que o Joaquim faria, o que meu avô faria, o que meu pai faria. E você pode imagina os olhos que você está de olho fechado e eles estão te ensinando, eles estão te passando de alguma maneira. Faça exercício de olhos fechados. Imagine que eles estão te passando de alguma maneira essa habilidade de controlar os impulsos. Está te passando uma segurança para você conseguir ter um comportamento melhor. Você pode imaginar isso acontecendo, que seu cérebro vai
você pode fazer isso mais de uma vez, que o seu cérebro vai começar a assimilar essa informação e vai facilitar você executar isso. Tá? Então é modelagem, não é copiar, não é se comparar, é modelar. Eu já falei sobre isso aqui no vídeo de comparação, sobre a modelagem. Tá? Ok, então, resumindo as técnicas, se for ver, você tem que aceitar, você tem que aprender a esperar, você não precisa aceitar que você tem um problema. Esperar é criar esse espaço, dar esse freio. Identificar os problemas, os pensamentos, os gatilhos que estão te causando. Observar os pensamentos, tá, que estão envolvendo esse comportamento possível. Pensamentos como: eu não vou levar desaforo para casa, eu não vou aguentar isso. Essa oportunidade eu não posso perder agora. Nossa, se eu perder isso eu vou ser passado para trás. São os pensamentos que vão estar por detrás da sua impulsividade. E um passo de cada vez. Tá? Mas agora eu vou te passar a técnica que eu criei para controlar a impulsividade. Às vezes, gente, essa impulsividade acaba sendo a correção de um filho. O filho faz uma travessura e você já berra, já grita, já desce a mão nas orelhas dele. Tá? Pode ser no trabalho, pode ser com o marido, pode ser com a esposa. Sempre numa situação de alto impacto emocional, que falha a sua previsão e que mexe com um gatilho. Geralmente, a impulsividade está ligada a alegria, medo e raiva. Via de regra está ligado a isso daí. Tristeza, geralmente as pessoas se calam mais. Mas alegria, medo e raiva geralmente geram essa impulsividade. Partindo do princípio que a impulsividade vai ser sempre um pensamento ou uma questão de decisão ou na fala, correto? Apareceu a situação que vai gerar aquela energia, que é a impulsividade antes de vir, é aquela energia que vem e sai, correto? Vamos usar essa metáfora. Você vai fazer o seguinte: você vai fechar os olhos, vai fazer simulando, você fecha os olhos, coloca a mão na boca, meio que para externalizar um comportamento externo para calar a sua boca, e você não fala o que você não quer. Fechar os olhos para você meio que apagar aquele estímulo, aquela pessoa, aquela realidade, aquela coisa que falou, que disparou um gatilho, e voltar para algo interno que te tranquilize mais. Talvez se imaginar de boca fechada naquele momento, e fecha a boca. Fique de olhos fechados, você pode só fazer assim para gesticular um tempo para a pessoa. Tá? Isso aqui é sinal universal de pedir tempo. Mateus, não é fala, é cabeça. Eu estou sozinho e está vindo com a atitude impulsiva. Você pode fazer a mesma coisa, fechar os olhos e simbolicamente colocar a mão na cabeça. Tipo que para travar e dando o sentido de que eu estou no controle e eu tenho poder sobre meus pensamentos. Certo? Então, gestos físicos, ó. Olhos fechados. Olhos fechados. Enquanto você faz isso, você vai respirar. Peito aberto, tem espaço para o diafragma. Segura um pouco o ar. E solta. Mas Deus, que maluquice é essa? Não importa a maluquice, eu estou te dando a estratégia efetiva. Tá? Pronto, isso aqui já vai ajudar muito. Mão na boca, mão na cabeça. Respirando. Tá? E aí você pode fazer os exercícios mentais. Exercícios 1. Vamos dizer assim que foi uma impulsividade que você quer soltar os cachorros, xingar, bater ou ter alguma atitude agressiva. Se imagine fazendo isso, de olhos fechados, se imagine, xingando, descendo a mão nas orelhas, fazendo tudo que você quer fazer repetidas vezes. Porque quando o cérebro não distingue imaginação de realidade, você começa a imaginar fazer, você já está dando estímulo para o cérebro de estar fazendo. Só que a partir do movimento que você está pensando, batendo, aí meu marido me falou um negócio e você quer dar um tapa na cara dele. Então, olha só, pregando a violência. Não, estou falando a realidade, isso acontece ou não acontece? Então tá. Então você vai lá, tá de olho fechado e tá imaginando, dando 1, dando 2, dando 3, dando 4, dando 5, dando 6, batendo, pegando cabo de vassoura, o rolo, sei lá o que, e batendo. Não. Aqui, na cabeça. Vai chegar uma hora que você vai sentir que a descarga vai diminuindo, tá? E depois você começa a pensar em de olhos fechados. Os olhos fechados é importante. Nem sempre você consegue fazer, mas se possível, a maioria das realidades é possível. Você começa a imaginar quais seriam as consequências de você ficar dessa ação. Tá? Nossa, mas aí no final das contas, daqui 2 dias, 3 dias, 1 mês vai estar machucado, vai estar clima ruim, eu vou me arrepender, eu já sei que vou me arrepender, tarará.
não é a forma mais efetiva, não foi isso que eu aprendi com o Mateus, não é isso que fulano gostaria, não é isso que Jesus gostaria, papapá. E começa a se imaginar qual seria a melhor opção. Você vai se imaginar falando de uma maneira mais calma, pensando melhor, pedir a opinião de outras pessoas para tomar essa decisão antes, que você vai estudar um pouco mais antes de tomar essa decisão, que você realmente não precisa disso agora, você começa a ponderar. Só que a base de todo esse mecanismo mental antes é mão na cabeça, olhos fechados e respirar. Mão na boca, olhos fechados e respirar. E depois você faz os exercícios internos. Isso vai te ajudar sim a controlar a impulsividade. Nossa, Matheus, eu vou estar no meio ali do meu trabalho e tal, alguém falou um negócio, quando eu boto a mão na boca e perde um tempo, fecha os olhos. Matheus, vão achar que eu sou doido. Problema. É melhor achar que se você é doido e você depois consegue ter uma resolução do problema, ser assertivo. E, gente, não adianta nada você controlar a impulsividade e não desenvolver habilidade social, não desenvolver uma comunicação não violenta, não controlar seus impulsos, não ter um autoconhecimento. Isso tudo são pré-requisitos também para ficar mais fácil. Uma live casa com a outra, tá? Assistindo, olha, se você maratonar minhas lives lá na playlist, com certeza você vai se tornar uma pessoa melhor, tipo assim, 50 mil vezes por cento. Pode ter certeza, tá? Pode ter certeza. Então é melhor as pessoas te achando como louco porque você está fazendo essas coisas esquisitas do que você ser visto como imprevisível, chato, perder oportunidade, perder amizade e lascar toda a sua vida, tá bom? Então é isso. Acredito que vocês entenderam sobre a assertividade, sobre a impulsividade, como controlar, tá? E tem várias estratégias agora para você controlar, só que procure ajuda se você tem dificuldade. Pode ter coisas pormenores dentro da sua realidade de vida, dentro da sua história, dentro da sua estrutura cerebral, talvez precise de medicamentos, tá? Talvez tenha que fazer um diagnóstico de alguma coisa ou só um treino comportamental. Procure um profissional. Essa live vai te ajudar. Já trouxe ferramentas que podem sim te auxiliar. Se você tiver ali uma média no teste, né? Entre uma média 14 e 20, tipo assim, é mais fácil você conseguir sozinho. Mas se tiver médias muito baixas e muito altas, aí profissional é mais garantido para você ter êxito e sucesso na sua vida e melhorar seus relacionamentos e sua vida como um todo. Então, hoje foi isso, foi sobre impulsividade, vai te ajudar muito a controlar esses seus impulsos, a entender como o seu cérebro funciona, tá? A fazer esse diagnóstico e frear esse comportamento, tá bom? Qualquer dúvida a mais, qualquer comentário a mais, pode me mandar mensagem, a gente conversa junto, a gente pensa junto, e se quiser marcar uma sessão ou conhecer os produtos que eu tenho, fique à vontade, vai ser muito grato conseguir te ajudar e agregar esse valor na sua vida, tá bom? Obrigado pela sua atenção até aqui, tá? Espero que você aplique e melhore de vida sempre que possível. Consuma meus conteúdos, as minhas lives, que eu tenho garantia que isso vai transformar a sua vida, tá bom? Então, boa noite, obrigado pela sua atenção, fique com Deus e até a próxima live. Tchau, tchau.